Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Tudo bom com vocês? Essa aqui será uma aula introdutória do Windows. Então, mesmo que você não tiver aí um computador, você pode estar vendo, revendo, pausando o vídeo, entendendo? Então, deve ajudar bastante vocês aí na parte de navegação de pastas e ambientalização do Windows, tá ok? Então, vamos lá. Aqui é o nosso desktop. Já de cara aqui a gente tem o nosso desktop, né? Nossa área de trabalho. Aqui a gente tem nossos ícones da área de trabalho que nós deixamos, correto? E aqui embaixo, como nós vimos em aula, nós temos nossa barra de ferramentas, né? Então essa barra de ferramentas aqui vai ser basicamente o que a gente estiver trabalhando. Se vocês prestarem bastante atenção, quando eu passo o mouse por cima aqui, ele realça o ícone do Word, né? Então assim que eu clicar, ele vai abrir um Word aqui para mim. E aí percebam que ele fica realçado aqui. Por quê? Porque agora tem um ícone aberto aqui do Word, certo? Então, ó, vejam essa barrinha aqui embaixo, certo? Então quer dizer que tem um aberto. Ó, tem que aqui no Excel não temos, ok? Então assim que eu vier aqui com o mouse em cima, se eu parar o mouse, ele vai mostrar aqui todos os documentos que eu tenho aberto. Então, vamos só dar um exemplo para vocês. Esse seria um documento 1. Se eu quisesse criar um novo documento, eu viria aqui com o mouse, iria clicar com a bolinha do mouse, o scroll, e poderia aqui abrir um novo documento, documento 2. Percebam o seguinte, voltei aqui para minha área de trabalho, porém se eu passo o mouse aqui por cima, ele vai me dar a opção dos dois documentos, 1 e o 2. Como que eu vou saber qual que eu quero, né? Quer dizer, como que eu vou clicar em qual eu quero? É simplesmente, pessoal, se eu quisesse, no meu primeiro documento aqui que eu estivesse fazendo, por exemplo, uma lista de compras, eu iria vir aqui em cima dele e clicar. Se de repente aqui no meu segundo documento eu estou fazendo uma outra lista ou anotações, eu venho aqui em cima dele e clico. Para isso, obviamente, eu tenho que clicar no Word, pois é um documento de Word que eles são, e clicar aqui no documento desejado. Lembrando que eu posso também, aqui no menu de cima, percebam aqui onde está meu mouse, eu posso minimizar, eu posso maximizar, ou quando ele já está maximizado, restaurar, certo? Então, tenho essa opção. Ou eu posso fechar o meu documento, e aqui no caso eu não quero salvar. Então, minimizar, joga o ícone, o aplicativo para a barra de tarefas, restaurar. Restaura ele a um tamanho previamente colocado na tela, então se eu deixar ele aqui, ó, e eu maximizar, assim que eu restaurar, ele vai voltar exatamente para cá. E maximizar, obviamente, maximiza ele na tela inteira. Enquanto que o fechar, vai fechar o nosso documento, ok? Então, basicamente aqui nós temos essas funções aqui da barra de tarefas. Então, para navegarmos pelo computador, nós temos duas opções. A primeira, nós podemos navegar como a gente fez com o Word por aplicativos. Então, se eu quiser abrir um aplicativo qualquer, eu abro iniciar e aí eu posso escolher o aplicativo que eu quero abrir. Então, digamos que o meu PowerPoint não tivesse aqui, eu quisesse abri-lo, eu posso aqui em todos os aplicativos e procurar o meu PowerPoint, certo? Ou eu poderia simplesmente ter digitado aqui PowerPoint e eu seria capaz de achá-lo, tá ok? Claramente, pessoal, aqui um aplicativo, assim como no celular, se você abre o YouTube, se você abre o WhatsApp, você simplesmente está abrindo um aplicativo isolado para mexer somente nele, certo? Claro, como estamos no ambiente Windows, ou seja, janelas, nós temos várias janelas aqui que a gente pode estar utilizando. Só que percebam também que se eu vier aqui nas pastas, no explorador de arquivos, e eu abri-lo, aqui eu já estou mexendo no meu computador, tá ok? Então, é como se você imaginasse o seguinte: digamos que você é uma pessoa comum. É claro, se você está assistindo esse vídeo, eu espero que você seja uma pessoa e não um gatinho. Eu gosto de assistir gatinhos, não que gatinhos me assistam. Então, se você é uma pessoa, você tem coisas. Então aqui
dos aplicativos é como se eu estivesse mexendo nas suas coisas, como por exemplo na sua cômoda, no seu guarda-roupa. Só que eu estou naquele ambiente separado. Aqui é como se eu estivesse fazendo uma cirurgia em você e visualizando tudo que tem por dentro de você, tá? Então, se a gente quer achar um documento específico, a gente vai procurar aqui nas pastas. Então, por exemplo, aqui eu posso vir aqui nos meus downloads e aí eu vou ter aqui tudo que eu baixei. Se eu vier aqui, por exemplo, ó, meus downloads. Se eu vier aqui nos meus documentos, eu terei todos os meus documentos. Se eu vier aqui nas minhas imagens, eu terei minhas imagens. E por assim vai. E assim vai. Então, a pasta, ela serve para nós vermos o que está dentro do computador, né? Os arquivos que estão dentro. Porém, ela não vai fazer nada mais do que isso para mim. Então, por exemplo, aqui eu vejo uma imagem, mas para eu acessar essa imagem, percebam aqui, ó, na barra de tarefas aqui embaixo, que ela vai abrir um novo aplicativo, que é o Fotos. Então, na verdade, agora eu estou num aplicativo, num programa, certo? E aqui eu estou navegando por ele. Então, a pasta, ela não faz nada além de me mostrar o que eu tenho dentro do computador. E caso eu queira chamar um aplicativo para abrir aquele arquivo em específico que eu estou visualizando, eu posso acessar diretamente dela ou pelo iniciar. Como diretamente dela? Ela não tem os atalhos normalmente, certo? Então eu vou abrir o aplicativo. Então aqui, por exemplo, a nossa aulinha de Word, que o professor estava programando. Então eu posso abrir por aqui, entendeu? E ele já vai abrir o Word direto, correto? Assim como eu poderia ter aberto o Word, procurado aqui o texto do professor, ou aberto ele por aqui, então ele ia procurar ajuda nas pastas. Percebam que isso é uma pasta, certo? Eu posso navegar aqui normalmente. E o que que o Word quer aqui? Que ele quer que eu ache o texto que eu quero abrir para eu abrir, tá ok? Certo, vimos isso e vimos também então que a diferença entre pastas é como se eu estivesse fazendo uma cirurgia para procurar o que eu quiser dentro do meu corpo, seja um rim, seja qualquer outra coisa que seja relativa ao meu corpo, seja uma parte do meu corpo, certo? Enquanto que aqui a barra de tarefas são minhas coisas, são meu guarda-roupas, é meu computador, é minha panela. Então são coisas que vão executar tarefas para mim, como por exemplo, o guarda-roupa vai guardar minhas roupas, a minha panela vai cozinhar meu arroz e etc. Continuando aqui na barra de tarefas, vemos aqui que eu estou utilizando o microfone para gravar o vídeo para vocês, mas isso vocês normalmente não verão. Aqui nós teremos o símbolo de internet. Se esse símbolo aqui ele está bonitinho assim, sem nada amarelo, sem nada vermelho, um computadorzinho e um cabo, ele quer dizer que o computador está conectado à rede, né? Então nós estamos conectados aqui à rede, tanto que se o professor vier aqui e fizer uma pesquisa muito séria, não vou fazer isso, me segurem. Então vamos lá, cor turquesa, turquesa escuro. Então aqui temos o nosso volume. Então aqui, se eu abaixar, o professor vai ouvir bem baixinho. Se eu aumentar aqui, ai, quase estourou meus ouvidos. Então, nós vemos, vocês não conseguem acompanhar esse som, talvez. Vou conferir depois no aplicativo se ele pega os sons do computador. Mas ó, quando eu aumento o volume ou quando eu abaixo o volume, ele tem efeitos diferentes, tá ok? Entre outras opções que nós entraremos depois aqui. E aqui nós temos a hora e a data. Lembrando que se nós clicarmos aqui, nós abriremos o calendário, né? Então, me perdoem aqui por mensagens pessoais. Então, nós iremos visualizar aqui, por exemplo, o nosso mês de setembro. E aí, se nós quisermos trocar o mês, podemos, por exemplo, clicar nele e clicar em outubro. Quero ver que dia vai cair o Dia das Crianças. É numa quarta-feira, ok? Então, começamos aí basicamente a nossa navegação do Windows. É claro que
não podemos esquecer também que aqui nas pastas, com um clique, basta um clique, nós poderemos estar navegando por elas, certo? Obviamente não podemos esquecer também que caso nós estejamos aqui fora deste menu, nós precisaremos dar duplo clique. Se nós dermos um clique, nós simplesmente iremos selecionar. Então, daria um clique, um clique, um clique, não abrir nenhuma das pastas. A partir do momento que eu der 2 cliques, eu vou conseguir entrar. Professor, então por que às vezes eu dou um clique e ele renomeia? Porque se a pasta já está selecionada e você dá um clique, olha o que acontece com ela. Aqui eu não posso nessa pasta, mas vamos nessa daqui. Se eu já selecionei e eu der um clique, ele entende que eu quero mudar o nome da pasta. Então, quem tem dificuldade de dar um duplo clique rápido, como o professor aqui, ó, 1, 2. A pessoa precisa dar um clique para selecionar e Enter no teclado. Lembrando aqui a tecla Enter. Só um momento. Eu não estou com o teclado aqui, pessoal. Depois eu mostro para vocês. Mas a tecla Enter do teclado. E aí você vai dar um clique e apertar a tecla Enter para entrar. Um clique e a tecla Enter para entrar. Por quê, pessoal? Porque nós temos a opção, se nós clicarmos aqui com o botão direito, de renomear aqui a pasta, tá ok? Renomear. E mudarmos o nome para o que a gente quiser. Nome que desejamos, certo? É claro que não vamos fazer isso, pois esses arquivos são necessários para que o computador funcione normalmente. Então, nós não podemos simplesmente modificar os arquivos aqui. Mas se nós estivermos aqui na nossa pasta, e de repente aqui eu vim criar uma nova pasta. E eu esqueci de mudar o nome dela. Então, eu tenho duas opções. Eu posso clicar e renomear. Ou eu posso selecioná-la, clicar no nominho dela, ó, e ele já me dá a opção de renomear. Tá ok? Então, por que, pessoal, que o professor está passando esse menu rápido aqui? Esse menu aqui, perdoe-me, é do Windows 11, tá? Quando vocês estiverem no Windows 10, o menu que vai abrir vai ser esse daqui, já com todas as opções. Então, por isso que o professor passou rápido. Então, aqui, se eu quiser renomear minha pasta, basta que eu clique uma vez nela e renomeie aqui com o nome que eu desejar, tá ok? E aí, com um duplo clique ou clicando uma vez e apertando Enter, eu posso entrar nela. Então, professor, e se eu de repente me atrapalhar? Se eu já tiver clicado na pasta, clica fora em algum lugar que não tem nada e aí você pode clicar novamente. Entendeu? Então, muitas vezes os nossos aluninhos têm essa dificuldade, porque eles clicaram já em algum arquivo. Então, vamos dizer aqui que eu abri um texto no meu Word e eu digitei isso daqui, certo? E aí eu digitei qualquer outro parágrafo aí. Se eu já selecionei isso daqui e eu clico nele, olha o que acontece. E clico seguro. Então ele vai arrastar, né? Então quando eu soltar, ele vai jogar esse arquivo aonde eu estiver com o mouse. Percebam então que se eu quero selecionar, ele não pode já estar selecionado. Entenderam? Porque quando eu vier aqui de novo, ó, ele vai tentar mover. Então, se eu quero selecionar algo, muitas vezes os nossos aluninhos eles já selecionaram e aí eles vêm de novo aqui tentar selecionar de novo e eles acabam movendo o texto. Então, quando isso acontecer, clique em fora. O professor vai clicar aqui, ó, cliquei. E aí sim, nós poderemos clicar novamente e selecionar. Então, fiz algo errado, clica fora, volta, clica fora, aí sim você pode refazer, tá ok?